Advogadas da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, divulgaram um vídeo em que rebatem a velha imprensa e esclarecem que a utilização do termo foragidos para se referir às pessoas que foram presas hoje, a mando do ministro Alexandre de Moraes, é uma forma de desinformação que visa endossar atos ilegais do ministro. A advogada Gabriela Ritter, presidente da ASFAV e filha de um preso político do ministro, disse: "Estamos aqui hoje para esclarecer fatos e dizer: foragidos não. Hoje, a mídia militante, mais uma vez, ataca os réus do 8 de janeiro, desinformando, através de alguns meios de comunicação, que foram cumpridos mandados de prisão contra foragidos do STF. É importante trazer a verdade. Todos os que foram presos hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes têm residência fixa e cumpriam rigorosamente as suas medidas cautelares quando foram surpreendidos com mais essa ilegalidade." Ritter alertou: "A ASFAV encaminhará agora aos sites que postaram essas inverdades baseadas em narrativas para endossar os atos do ministro um pedido de errata. Não podemos permitir que a mídia brasileira tente terminar de assassinar as reputações de pais e mães de família, sobretudo idosos com mais de 70 anos. Eles não são foragidos e cumpriam as medidas cautelares rigorosamente." A advogada Carolina Siebra acrescentou: "Vale ressaltar que as prisões ocorridas hoje por atos ilegais do ministro Alexandre de Moraes diferem do entendimento do próprio STF, que em 2020 concluiu que as pessoas só poderiam ser presas após o trânsito em julgado. No caso das pessoas que foram presas hoje, o ministro usou como justificativa o risco de fuga, usando como base a fuga de terceiros. Por conta de outras pessoas que se exilaram em outros países, ele mandou prender essas, que cumpriam rigorosamente as suas cautelares, ferindo assim o princípio da individualização da conduta." A advogada explicou ainda que, por não haver trânsito em julgado, o ministro também viola o princípio da presunção de inocência. Ritter afirmou: "O que você não irá encontrar nas mídias militantes é uma explicação técnica e que preze pela verdade. Portanto, procure os meios de comunicação isentos e independentes." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores.
apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos aqui hoje para esclarecer fatos e dizer foragidos não. Hoje, a mídia militante mais uma vez ataca os réus do 8 de janeiro, desinformando, através de alguns meios de comunicação que foram cumpridos mandados de prisão contra foragidos do STF. É importante trazer a verdade. Todos os que foram presos hoje, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, possuem residência fixa e cumpriam rigorosamente as suas medidas cautelares, quando foram surpreendidos com mais essa ilegalidade. A ASFAV encaminhará agora aos sites que postaram essas inverdades baseadas em narrativas para endossar os atos do ministro um pedido de errata. Não podemos permitir que a mídia brasileira tente terminar, assassinar as reputações de pais, mães de família, sobretudo idosos com mais de 70 anos. Eles não são foragidos e cumpriam as medidas cautelares rigorosamente. Vale ressaltar que as prisões ocorridas hoje por atos ilegais do ministro Alexandre de Moraes difere do entendimento do próprio STF, que em 2020 concluiu que as pessoas só poderiam ser presas após o trânsito em julgado. No caso das pessoas que foram presas hoje, o ministro usou como justificativa o risco de fuga, usando como base a fuga de terceiros. Por conta de outras pessoas que se exilaram em outros países, ele mandou prender essas que cumpriam rigorosamente as suas cautelares, ferindo assim o princípio da individualização da conduta. Levando com base que essas pessoas também não possuem o trânsito em julgado, algumas delas não estando nem em fase recursal ainda, o ministro também viola o princípio da presunção de inocência. O que você não irá encontrar nas mídias militantes é uma explicação técnica e que preze pela verdade. Portanto, procure os meios de comunicação isentos e independentes. Hoje eu tive 2 clientes presos a mando do ministro Alexandre de Moraes. As pessoas estavam cumprindo rigorosamente as suas cautelares, indo assinar toda semana no fórum, como foi mandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Estavam em fase recursal do processo e mesmo assim foram presas hoje. Aí, pessoal, como eu vinha dizendo, eu vou colocar
colocar aqui para vocês um detalhe. Os mandados de prisão do ministro estão saindo todos sigiloso. E aí ele intima a PGR e a defesa fica sem saber, né? Porque não existe paridade de armas nesse processo. Eu vou colocar aqui o mandado para vocês, na verdade só a parte de cima do mandado para vocês verem como é que funciona. E aí eu não conhecia isso no processo penal, né? Mas a gente está diante de um processo penal completamente atípico. Aí a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Que é bem necessário. Liberdade assistida, né? Que é o uso de tornozeleira eletrônica. Domicílio certo, né? Proibição de frequentar determinados lugares, né? E proibição do uso das redes sociais, que é para não correr o risco dessas pessoas falarem sobre política. Carro preto sem caracterização na porta que leva a pessoa. Qualquer semelhança com a época do regime militar é mera coincidência. E as pessoas dizem, não estamos em uma ditadura porque vocês passam o dia em rede social denunciando e etc, e etc, e etc. E eles querem fazer o quê? Regular as mídias para só chegar para você o que eles querem. Então, e aí? No próximo domingo, dia 9, eu vou participar da manifestação que ocorrerá em São Paulo, na Avenida Paulista, às 14 horas, em frente ao MASP. É a hora da união do nosso povo. É o povo pelo povo contra o arbítrio instalado em nosso país nessa parceria do Supremo Tribunal Federal com o Poder Executivo. Só a nossa mobilização será capaz de ativar o Congresso Nacional para dizer: chega de Lula, chega de Alexandre de Moraes. Eu conto com você no próximo domingo às 14 horas. Vamos juntos pelo Brasil.